Seja louvado o nome santo de Jesus. Prazer estar aqui com vocês por mais uma mensagem. Sabe que a gente sempre está aqui com você nesse canal Cego Vê, na sexta-feira, trazendo uma palavra para o seu coração. Sempre uma palavra vinda de Deus. E caso você não seja inscrito no nosso canal, inscreva-se e curta o vídeo, compartilha com seus amigos. Também deixa um comentário e diga para a gente o que você acha das mensagens que Deus tem colocado em nosso coração para você. E abra sua Bíblia agora no segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 16 e 17. Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 16 e 17. Você que acompanha esse canal sabe que eu sou deficiente visual, eu não leio. E, por favor, pega a sua Bíblia e dá uma lida nesses dois versículos, tá bom? O versículo 16 e 17 do segundo livro de Reis, capítulo 4. Muito bem. Então, eu quero compartilhar com você algumas lições que eu aprendo nessa história. É a história de uma mulher de Sunem com o profeta Eliseu. E sabe que na vida tem problemas que você está passando. Somente Deus que pode resolvê-los por você. Tem também alguns problemas que você criou e aí você tem que pagar as consequências. Porque cada decisão que a gente toma na vida tem consequência, seja positiva ou negativa. Tem problema também que Deus já nos deu a capacidade, a sabedoria para que possamos resolvê-lo. Aqui na história dessa mulher de Sunem, ela chegou a passar por um problema, por uma dificuldade. E a gente vai ver aqui como é que ela resolve esse problema. Para mim, ela é uma mulher sábia, que sabe como resolver um problema. Ela sabe como se comportar diante das dificuldades, diante dos problemas da vida. Vamos ver aqui a história dessa mulher com o profeta Eliseu. A Bíblia diz que no segundo livro de Reis, capítulo 4, no versículo 7 e 8, inicia a história dessa mulher, que o profeta Eliseu costumava ir à cidade de Sunem, a cidade daquela mulher. E cada vez que o profeta foi ali, sempre foi essa mulher que o recebeu. E aí, um dia, essa mulher disse para o seu marido: amor,
O que você acha se a gente constrói um quarto na parte de cima para esse homem, Eliseu? Porque eu tenho certeza que ele é um homem de Deus. Então, o marido dela construiu um quarto na parte de cima para Eliseu. Para que cada vez que Eliseu ia a Sunem, pudesse se repousar. E aí, um dia Eliseu foi ali e se repousando na casa daquela mulher, e Eliseu pensando sobre tudo que essa mulher tem feito para ele. Eliseu tomava refeições na casa dela e tudo mais. E Eliseu disse a Geazi, o seu empregado: chama essa mulher para mim e para ver o que eu possa fazer por ela. Talvez ela queria que eu vá falar com o rei, com o comandante do exército. Não sei. Fala para ela o que eu posso fazer por ela. E ela disse para o Geazi: diga para o homem de Deus, Eliseu, que eu tenho tudo que eu preciso aqui, no meio do meu povo. Não preciso de nada não. Está tudo bem comigo, com a minha família. E aí, Geazi disse a Eliseu: então, Senhor, ela não tem filho. E o marido dela já é velho. Então, Eliseu manda chamar essa mulher e profetizando sobre a vida dela, sobre ela, dizendo que ano que vem você terá um filho no seu colo. A mulher ficou assustada e disse para o Eliseu: Senhor, não minta para mim, você é um homem de Deus. Então ela disse isso porque ela não tinha crido na profecia. E a Bíblia diz que no ano que vem isso aconteceu, no tempo determinado, como Eliseu havia dito, profetizado. Olha, nós vimos aqui, quando você sabe receber alguém na sua casa, um homem de Deus, é Deus mesmo que você está recebendo. Essa mulher, ela recebe muito bem o profeta Eliseu. Cuida bem do Eliseu com o seu empregado Geazi. A Bíblia diz que Jesus disse isso ao Saulo, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Porque você me persegue. Porque Jesus disse isso ao Saulo? Porque Saulo estava perseguindo os seguidores de Jesus. Quando você persegue o povo de Deus, você está perseguindo a Deus, a Jesus. Então, quando você recebe os seguidores de Jesus em sua casa, é Jesus que você está recebendo.
Aqui, essa mulher recebe muito bem o profeta em sua casa. É Deus mesmo que ela está recebendo. Então, a lição que eu aprendo aqui, a gente precisa saber receber muito bem o homem de Deus em nossa casa. Não somente o homem de Deus, qualquer pessoa. Então, porque você pode receber o anjo de Deus na sua casa sem saber. Sem saber. A gente precisa saber receber muito bem o homem de Deus em nossa casa. Essa mulher receberia o que ia receber de Deus, mas para frente a gente vai ver isso, porque ela sabia receber muito bem o homem de Deus. Então, Eliseu profetiza sobre a vida dela, e no ano que vem, no tempo determinado, isso aconteceu. Ela concebeu um filho. Deus deu a ela um filho, porque ela não tinha filho. Apesar de que ela é uma mulher importante, rica, tem tudo, mas ela não tinha filho. E Deus lhe deu um filho. Quando você recebe muito bem o homem de Deus na sua casa, você não sabe o que Deus vai fazer por você. Porque o homem de Deus carrega bênçãos do céu, carrega a presença de Deus, carrega a glória de Deus, carrega a palavra de Deus. Então a Bíblia diz que esse menino estava no campo com seu pai, e aí ele, de repente, tem uma dor forte, dor de cabeça, não consegue aguentar. E o pai disse para um dos seus empregados: leva o menino para a mãe dele. O levou, e a mãe, com o menino no seu colo, e ao meio-dia, infelizmente, o menino morreu. Então, olha o que essa mulher fez. Para mim, ela é uma mulher sábia, inteligente, que sabe resolver problemas, que sabe se comportar ao meio das dificuldades, das tempestades da vida. Ela não sai correndo, gritando: meu filho morreu, Deus matou meu filho, ele foi uma promessa para mim, não sei o que eu vou fazer, vou me matar, eu não consigo viver sem o meu filho. Ela não sai dizendo isso. Ela pegou o morto e entrou no quarto que havia feito para o profeta Eliseu e o colocou na cama, fechou a porta e disse para o seu marido: manda o empregado trazer para mim uma jumenta, porque eu quero falar com o profeta Eliseu. O marido dela disse: o que você vai fazer? Porque hoje não é sábado. O que você vai fazer? Para que você vai falar com ele? Ela disse: isso não faz mal, deixa eu ir, porque eu quero falar com ele. Ela não disse para o seu marido o que está acontecendo, se o menino morreu. Não, ela não disse isso.
Você não sabe como é que o marido dela reagiria. Você não sabe. Ela guarda isso pensando na solução. Conta isso para o marido. A solução está com ele. Porque ela sabe disso. Como uma mulher sábia, ela guarda isso indo para o profeta Eliseu. Chegou lá. Então, a Bíblia diz que Eliseu, de longe, viu a mulher chegando. Disse para o Geazi: vai lá encontrar a mulher para ver o que está acontecendo. Geazi foi lá e encontrou a mulher. Ela disse para o Geazi: está tudo bem, está tudo bem. Ela não contou nada para Geazi. Por quê? Contou o que Geazi faria. Nada. Por quê? Porque a solução do problema dela não está com Geazi. Está com quem? Com o profeta Eliseu. Ela é tão sábia, gente. Você, mulher, tem que aprender com essa mulher aqui, de Sunem. Quando ela chegou ao profeta Eliseu, ela contou o que está acontecendo. Eliseu, o menino está morto. Eu não pedi um filho, não. Foi você que profetizou. E Deus me deu esse menino. Agora ele está morto. Morreu. O que eu posso fazer? Ela começa a chorar aos pés do profeta Eliseu. Por quê? Porque ela sabia que a solução do seu problema está com Eliseu. Porque Eliseu já tinha recebido a solução do problema dela de Deus. Sabe a lição que eu aprendo aqui? Não conte os seus problemas para quem não tem a solução deles. Não conte, não. Você está com um problema? Você vai contar para quem não consegue te ajudar a resolver? Para quê? Para quê? Conte os seus problemas para quem pode te ajudar. Para quem já tem a solução. Tem problema que você está passando, a solução já está com alguém. Tem problema que você está passando, a solução somente está com Deus. E o problema que você criou mesmo, você tem que resolvê-lo. Então, olha, pare de contar os seus problemas para quem não pode te ajudar. Muita gente faz isso. Sai contando as suas dificuldades, seus problemas para quem não pode lhe ajudar. Para quê? Essa mulher aqui, ela contou o seu problema, não ao seu marido, não a Geazi, o empregado do Eliseu. Contou sim a Eliseu. Porque ela sabia que a solução está com Eliseu. Então Eliseu mandou Geazi ir com seu bastão, colocar em cima do morto lá, para que ele fosse ressuscitado. Geazi foi, nada aconteceu. Não funcionou, não andou. E a mulher disse para o Eliseu: não vou sair daqui não, sem você.
Porque a solução do meu problema está com você. Eliseu foi lá à casa dela. E Geazi, voltando, encontro do profeta Eliseu, eu disse para ele, nada andou, não funcionou. Eliseu chegou lá e entrou no quarto, viu o menino morto ali na cama, orou e Deus ressuscitou o menino. E ela vê a glória de Deus, o poder de Deus. Tem coisa que Deus deixa acontecer com você, é para que você possa ver a sua glória, a glória dele. Pare de chorar, pare de murmurar. Se você não plantou coisas erradas, equivocadas, você não vai colher coisas equivocadas. Porque isso é um princípio. Você colhe o que plantou. Uma coisa interessante aqui, que Eliseu disse a Geazi, quando a mulher chegando para ele, você não está vendo que ela está estressada? Mas Deus não tinha me dito nada a respeito daquilo. Olha só, Eliseu, o homem de Deus, profeta de Deus, a boca de Deus naquela época, ele não sai profetizando não, dizendo que Deus já tinha me falado a respeito daquilo. Não. Ele é honesto. Ele disse que Deus não tinha me dito nada a respeito daquilo. Não sei. Tem profeta hoje em dia que sai profetizando, falando coisas que Deus não manda falar. Deixa eu te contar uma história, algo que aconteceu comigo. Lá no meu país, Haiti, eu estava numa escolinha, ensinando as crianças. Mandou alguém me chamar para que eu pudesse orar com uma pessoa doente, quase morta. Eu peguei a minha Bíblia e fui lá, cheguei, eu orando por aquela pessoa doente, quase morta. Já está na beira da morte. E aí eu orando por ela, eu disse para as pessoas que estiveram em minha volta, Deus vai curar essa pessoa. Ela não vai morrer. Foi isso que eu falei. Gente, Deus não me mandou falar isso não. Fui eu mesmo que tomei a decisão e falei. Depois, alguns dias, imagina o que aconteceu. A pessoa morreu, faleceu. Gente, eu passei vergonha. Estou pensando, o que eles vão achar de mim? Vão pensar de mim? Eu, o homem de Deus, profetizei, falei, decretei que essa pessoa não vai morrer, Deus vai curá-la. Então a pessoa faleceu. Depois, alguns dias, eu até chorei. Olha só, Deus não me mandou falar. Fui eu mesmo que falei. Isso não aconteceu, gente. Sabe o que eu aprendo aqui com o profeta Eliseu? Quando Deus se calar, não abre a boca. Você é a boca de Deus. Quando Deus não fala, fecha a boca.
Já passei por isso. Falei o que Deus não me mandou falar. Passei vergonha. Chorei. Deus não respaldou o que eu havia profetizado, dito. Deus não me mandou falar. Para que Ele vai respaldar o que eu falei? Fui eu que falei. O profeta Eliseu disse isso. Deus não me havia dito nada a respeito daquilo. Não sei o que está acontecendo. A gente precisa ser honesto, verdadeiro. Não é porque eu sou homem de Deus, eu vou sair falando, profetizando. Se Deus não manda falar, eu tenho que fechar a minha boca. Isso é uma lição importante que eu aprendo aqui com o profeta Eliseu. Fecha a boca quando Deus se cala. Quando Deus se cala, não abre a boca. Isso é muito importante. Seja verdadeiro. Verdadeira, gente. Então, nós aprendemos aqui com essa mulher sábia que nós podemos resolver os nossos problemas com a ajuda de Deus, com a sabedoria do céu, com a palavra de Jesus Cristo. Nós temos o Espírito Santo que nos consola, que nos ajuda, que nos orienta. E nós temos em volta de nós homens de Deus, guiados pelo Espírito Santo, que possam nos ajudar. Então, quando nós estamos passando por uma dificuldade, precisamos ir aos pés de Jesus. Não é sair correndo, falando, gritando, chorando, contando para as pessoas que não podem nos ajudar, que a gente vai achar a solução. Não. A gente precisa manter a calma como essa mulher, que estava passando por essa perda. E logo, Deus ressuscitou o seu filho. Então, vamos resolver os nossos problemas com a ajuda de Deus, com calma, com a sabedoria, com a orientação dos homens de Deus, com a clareza do Espírito Santo. Porque Deus nos dá sabedoria, discernimento e nos também orienta. Ele nos ensina como é que a gente pode resolver os nossos problemas. Essa mulher, para mim, era sábia, sabia como resolver os seus problemas. E também confie em Deus, porque Deus é soberano, é todo-poderoso. É nos nossos problemas que veremos a glória de Deus, o poder, a soberania divina. Creia nele, confie nele. O que a gente não pode fazer, ele tudo pode. Vamos confiar em Jesus? Vamos confiar na palavra dele? Porque ele é a solução dos nossos problemas. Que Deus abençoe vocês. Fique na paz do Senhor. Deus te abençoe.